You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. A gente tá aqui para mais uma aula de inglês, né? Vamos fazer um exercício aqui inédito e aí vocês vão conseguir revisar muito, eu tenho certeza absoluta. Bem, vocês já me conhecem, eu sou a professora Jéssica Fontes e eu tô aqui para pedir então para vocês me seguirem nas minhas redes sociais, né? Aqui no Instagram, Prof. Jéssica Fontes, né? Fazer aqui o que no YouTube? Dar a sua curtida, né? Dar o seu like, que é importante para mim. Comentar, eu quero muito saber o que vocês querem ver mais aqui, tá? E o meu Spotify, o meu podcast falando sobre fontes para concurso, na qual eu falo aí sobre inglês, sobre geografia, tá? É importante para mim que vocês estejam aí comigo. Gente, é o seguinte, falar sobre inglês é falar sobre vocabulário primeiramente, tá? Inglês para concurso precisa de vocabulário. Mas eu tô aqui hoje para falar de gramática, tá bom? E hoje a aula é sobre artigos. Bem, no caso, vocês sabem aí que os artigos, eles podem ser divididos em artigos definidos, né? A gente tem os definidos, definidos e os indefinidos, tá bom? E aí, no caso, o que seriam os artigos definidos? É somente o nosso the, né? O nosso THE, ou seja, o nosso os, as. E os indefinidos? A gente tem o a e o an. No caso aí, pra gente, né, esse aqui seria o uns, uma, umas, né? Então, assim, de modo geral, são bastantes classificações em português, mas no inglês ele é um pouquinho mais enxugado, tá? Então, no caso aí, ó, o artigo definido, ele é um pouquinho mais difícil porque tem várias regras que não se parecem com o português, então isso confunde muito. E os artigos indefinidos, eles são um pouquinho mais fáceis, tá? Os artigos indefinidos, eles têm relação com o fonema do substantivo em que está após a ele, tá bom? Seja substantivo, seja adjetivo, tem que estar assim com a palavra que está próximo a ele. Então, por exemplo, se eu tenho uma palavra com vocálica, né, assim, com som vocálico, eu coloco an. Mas se eu tiver uma palavra com som não vocálico, ou seja, com som consonantal, eu coloco a. Só que vocês percebem, por favor, prestem atenção nisso, façam essa percepção, essa análise. Eu tô falando de fonema. Professor, eu tenho que aprender fonema ainda pra prova? Eu sei que é complicado, mas é o seguinte, preste atenção nessa regra que eu vou dar pra vocês. Entendam a palavra, não entendam o fonema, tá? Então, apareceu vogal AN, apareceu consoante A. E gravem e memorizem as palavras que são vogais, mas que não aparecem. E a primeira que aparece é não vogal, né? Consonantal. Porque, sim, existe no inglês... Deixa eu explicar melhor isso para vocês, né? Existe no inglês uma palavra que ela começa com vogal, mas o fonema dela não é vocálico. Sim, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. University. Esse U é uma vogal, mas ele não tem um som vocálico no inglês. Ele tem um som consonantal. A gente chama de som não vocálico, tá? Que ele é um Y, que é o Y, sabe? Então tem que ter cuidado com essas coisas. Por exemplo, a própria palavra one começa com uma vogal, porém, contudo, entretanto, o fonema é de one, é um W. Ele é uma vogal, mas ele não tem um som vocálico. Então, vocês vão entender essas palavras aqui como uma exceção. É exceção? Não, não é exceção, mas eu tô aqui ajudando vocês a fluírem melhor com essa parte, porque não é fácil, tá bom? E, no caso aí, a gente também tem palavras que começam com uma consoante, mas a gente não ouve essa consoante, tá? Então, eu tenho aqui a palavra hour. Quando eu falo hour, o primeiro fonema que vocês ouvem eu falar é o O, não o H. Que é muito diferente de house. Olha aqui eu pronunciando o H, ó. House, tá? É um som de quase R pra gente no português, tá? Aqui eu ouço, aqui eu não ouço. Então, esse H aqui, ele é um H mudo. Então, como eu tenho que combinar
com a próxima palavra, o som que eu estou ouvindo é de vogal e não de consoante, mesmo começando com a consoante. Então, nesse caso, o que eu faço? Aqui é a house, aqui é nowhere, tá? Então, no caso, tem outras palavras, tá? Que acontecem a mesma coisa e eu quero que vocês entendam como exceção, tá bom? E aí, aqui ele tem, complete o texto, né, com a opção correta. If there were, pontinho, pontinho, honest intention that moment, olha aqui, ó. Se aconteceu, se houve uma intenção honesta, então, uma intenção honesta naquele momento, ó, e aí, olha a palavra honest. Honest, qual é o primeiro som que vocês ouvem? O, honest. Esse H, ele é mudo. Então, aqui vocês precisam botar a N, tá? A N. Show, gente! Então, é assim que vocês vão caminhando em relação aí ao inglês, fazendo muito exercício. Eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, já sabe, curte, comenta, se inscreve aqui no canal. Eu fico extremamente feliz quando vocês comentam, quando vocês deixam aí o feedback de vocês. Eu quero saber, né, o que vocês estão achando e eu quero produzir mais e mais. O que eu produzo aqui mais? Conta pra mim, conta aqui nos comentários que o próximo vídeo provavelmente será o que você pediu. Tchau! See you soon!